muito mais cansado. Valeu, galerinha. Show de bola. Falta bem pouco para irmos para casa. Página 10, questão 7. Muita gente com dificuldade nessa questão e era natural. Uma questão diferente das outras que nós fazíamos. Nas outras eu dava o peso e te pedia as trações. Essa aí é um pouco diferente. Vamos ler então. Um corpo de peso P encontra-se em equilíbrio, força resultante, suspenso por 3 cordas inextensíveis, quer dizer que elas não podem ser esticadas. Observe na figura o esquema das forças T1 e T2. Então tinha ali T1 e T2 mostrando as trações que atuam sobre o nó de junção das cordas e os respectivos ângulos alfa e beta que elas formam com o plano horizontal. Fazendo a decomposição dessas forças, um aluno escreveu o seguinte sistema de equações: T1 vezes seno de alfa mais T2 vezes seno de beta é igual a P. A outra equação, T1 vezes cosseno de alfa menos T2 vezes cosseno de beta igual a 0. Sabendo que alfa e beta são ângulos complementares, alguém lembra o que são ângulos complementares? Juntos dão 90 graus. Somados 90 graus. O aluno pôde determinar a seguinte expressão do cosseno de B em função de T1, T2 e P, cosseno de beta, né? Então tu vê, cara, o cara quer achar uma expressão do cosseno de beta, é isso que ele pediu, ó. Cosseno de beta é igual, e aí ele quer que eu ache uma expressão, uma daquelas contas que estão ali, fale o cosseno de beta. Bom, olha só, primeira coisa, seria legal que tu conseguisse entender de onde é que o aluno tirou aquelas contas ali, ó. O que será que ele fez para ele conseguir achar essas equações aqui? Ele fez o diagrama de corpo livre, foi lá e desenhou T1, T2 e o peso, eixo X e eixo Y, aqui é o T2 e ali é o T1. Foi lá e decompôs, eu fiquei orgulhoso que teve aluno que fez isso. Pô, eu não estou conseguindo fazer, mas no mínimo eu vou fazer o desenho, vou decompor, foi isso que o senhor ensinou. Então eu fiquei muito orgulhoso do aluno que não conseguiu, mas ao menos foi lá e escreveu as componentes, T1, T2x e T2y. Deixa eu pegar uma outra corzinha aqui. Ali seria o T1x e o T1y. Depois, o ângulo alfa está aqui, ó. O ângulo beta está acolá. Ah, peraí então. Sem ângulo, né? É seno, não é isso? Então o T1y é T1 vezes seno. Tá aqui, ó. T1 vezes seno. O T2y é T2 vezes... Tá ali, ó. E essas duas forças somadas para cima, T1y mais T2y, é igual a 1? Poxa, honesta essa equação, né? Essa equação aqui, então ele conseguiu ela através da decomposição e da observação do eixo Y, certo? Ué, uma menos a outra igual a 0? Que história é essa? Ah, não é porque o T1x é igual ao T2x. Quem é o T1x? T1 vezes cosseno de alfa. Quem é o T2x? T2 vezes cosseno de beta, e mais passa para o outro lado, e fica igual a 0. Ó. Elas eram iguais, mas passou para o outro lado e ficou igual a 0. Ah, então peraí. Agora pelo menos eu sei de onde é que surgiu aquela equação, aquele sistema de equações. E vem cá, quando a gente estava trabalhando com seno e cosseno, nós sabíamos o seguinte na nossa tabelinha, né? 30, 45 e 60. Vê se vocês lembram. Seno e cosseno. Tu lembra como é que produz a tabela? Chega a ficar arrepiado. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide tudo por 2, extrai a raiz do de cima. Como raiz de 1 é 1, não precisa extrair a raiz do 1. Oh, que legal, cara. 30 e 60 são ângulos complementares. E o seno de um é igual ao cosseno do outro. Por isso que o seno de 30 é igual ao cosseno. Ou por isso que o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. E ele me garantiu que alfa e beta são ângulos complementares. E ele quer que eu ache o valor do cosseno. Então eu vou isolar ele. Onde é que eu posso isolar ele? Aqui, né? Concordam comigo? Eu poderia isolar ele ali. Menos passa para lá, mais.
mais. Então vamos ver como é que vai ficar. T1 vezes cosseno de beta é igual a T2, cosseno de alfa, né? Vezes cosseno de beta. Agora sim. Tá multiplicando, passa. Então o cosseno de beta vai ficar igual a T1 vezes cosseno de alfa sobre T2. Beleza? Só que tem essa expressão ali no ABCD. Não, né? Quer dizer que eu vou ter que melhorar essa expressão. Certo? Ah, eu posso substituir o cosseno de alfa por quem? Pelo seno de beta, né? Concordam comigo? Porque eles são complementares, certo? Deixa eu até ver se era isso mesmo que ele pedia. Sabendo que alfa e beta são ângulos complementares, o aluno pode determinar as seguintes expressões do cosseno de beta em função de T1, T2 e P. É isso aí. É isso aí. Vou isolar numa e substituir na outra. De repente, até, ó... Primeiro eu vou continuar nessa saída aqui. Vou tentar substituir o cosseno de beta pelo... O cosseno de alfa, perdão, pelo seno de beta. Porque o seno de 1 é o cosseno do seu complemento. Então eu vou isolar o seno de beta aqui. Vamos ver como é que vai ficar. T2 vezes seno de beta é igual a P. E essa parte que está somando passa para lá. Subtraindo menos T1 vezes seno de alfa, não é isso? E o seno de beta que está multiplicando passa dividindo. Aliás, eu quero isolar o seno de beta. O T2 que está multiplicando passa dividindo. Vamos ver como é que vai ficar. Seno de beta é igual a P menos T1 vezes seno de alfa sobre T2. E já que eu sei que o cosseno de alfa é igual ao seno de beta, eu posso colocar no lugar desse sujeito aqui essa expressão toda, não é isso? Vamos ver como é que vai ficar. Fique à vontade, meu amor. E a garrafinha d'água não ficou aí? Agora que não. Ai, o Vitor bebeu então. Sacanagem, sacanagem. Galerinha, olha só. Isso, já que eu sei disso aqui, né? No lugar desse cosseno, eu posso colocar aquele seno. Então vamos ver. O cosseno de beta é igual a T1 vezes... Quem é o cosseno de alfa, que é o mesmo que o seno de beta? P1 menos T1 vezes seno de alfa sobre T2. Só que aqui embaixo também tinha um T2, né? Concorda comigo? Certo? Tinha um T2. Bom, a expressão que eu obtive ainda não vai fechar porque tem seno de alfa ali, né? E não podia ter, né? Como? Pois é, mas se eu... Ah, tá, eu posso botar um cosseno de beta e juntar com aquele outro lá, né? Certo? Ótimo, é verdade. Então, olha só, vai ficar assim por enquanto. T1 que multiplica P menos T1 vezes seno de alfa sobre T2 vezes T2, T2 ao quadrado. E olha só que bacana, eu ia tentar outro caminho, mas o amigo fez uma observação muito interessante. O cosseno de beta não é a mesma coisa que o seno de alfa? É, né? Então eu posso colocar ali cosseno de beta e juntar com aquele cosseno lá para isolar, né? Ou seja, muito mais do que física, essa questão exigia matemática, algebrismo de matemática. Era uma questão de álgebra disfarçada de física. Então vamos ver como é que vai ficar. Cosseno de beta é igual a T1 que multiplica P menos T1 e no lugar do seno de alfa eu tenho o direito de colocar cosseno de beta sobre T2 ao quadrado. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu poderia fazer o chuveirinho, está dividindo, passa. Então vamos ver, T2 ao quadrado vezes cosseno de beta é igual a T1 vezes P menos T1 vezes T1, T1 ao quadrado, cosseno de beta. Menos passar para cá. Finalizando, T2 ao quadrado, cosseno de beta, menos passar para cá mais, T1 ao quadrado, cosseno de beta, é igual a T1 vezes P. E já que tem cosseno de beta num e no outro, eu posso colocar em evidência. Cosseno de beta ficou T2 ao quadrado mais
T1 ao quadrado igual a T1 vezes P. Tá multiplicando, passa. Pronto, o cosseno de beta, que é o que eu queria achar desde o começo, ficou T1 vezes P, que divide T2 ao quadrado mais T1 ao quadrado, ou vice-versa. Dá uma olhadinha se tem alguma letra que tenha essa expressão aqui. Letra A. Então, amigo, por isso que a galera falou que o senhor não conseguia, fiquei com dúvida. Nem aí, cara. Não tem problema, se tu tentou, tem a tarefa feita. Era altas questões, essa questão aqui é top, top. Cai na federal da vida aí, não dá nem 10% de acerto. A cada 100 pessoas, nem 10 acertam. Tá? Então era uma questão top mesmo essa aí. Repete, professor, rapidamente. Ângulos complementares são ângulos que somados dão 90 graus. E quando isso ocorre, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Ele fez um sistema para mim já, então essa parte aqui de física ele já resolveu. E nós só conferimos que estava correto realmente. E já que eu queria o cosseno de beta, eu isolei. Certo? Isolando ele, menos passou para lá, mais ficou aqui. E está multiplicando, passou. Isolei e fiquei bem feliz. Só que aí tinha um cosseno feio ali de alfa. Só que lembrando que cosseno de alfa é igual ao seno de beta, já que eles são... Eu isolei o cosseno de beta, o seno de beta ali em cima. Mais passou para lá, menos, está multiplicando, passou. Substituí no lugar do cosseno de alfa, o seno de beta, que eu isolei ali. Ó. Só que aí eu olhei com mais calma e vi, putz, não vai dar, porque tem o... E não podia ter aquele seno de alfa, só que o colega deu uma ajuda bem interessante. Professor, mas o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Por isso eu saí daqui e copiei, tá vendo? Ó, essa expressão eu copiei aqui. Só que no lugar do seno de alfa eu coloquei, porque eles são iguais. E aí pronto, aí eu fiz o chuveirinho, menos passou mais, coloquei o cara que queria isolar em evidência, tá multiplicando, passou dividindo, para aí sim achar a resposta. Pô, que questão top, é ITA isso aí, cara. Sei lá, uma média do ITA, não é a mais difícil do ITA, mas uma média do ITA já. Outras, altas questões. Então não tem que ficar magoado se tu não chegou à solução, de jeito nenhum. Vamos lá, qual seria a próxima? Posso colocar aqui? A 10. Essa 10 aí, não sei se tu lembra, mas numa prova tua, no início do ano passado, caiu esse desenho. Talvez a pergunta não fosse a mesma, mas caiu esse desenho na prova do ano passado. Deixa eu fazer aonde aqui, ó. Deixa eu fazer aqui nesse cantinho, aqui nesse suficiente. Só apaguei a expressão inicial, então. Ainda na página 10, questão 10, tinha um desenhozinho de um bloquinho sendo empurrado contra a parede por uma força F. E o cara garantia que para baixo tem a aceleração da gravidade. O bloco da figura possui peso P e se encontra na iminência de movimento sob a ação de uma força de módulo constante F e direção perpendicular à parede. Se o coeficiente de atrito estático entre a parede e o bloco é menor que 1, assinale a relação correta entre P e F. Legal. Galera, vê se tu lembra, ó, como é que se calcula a força de atrito? Vindo lá do ano passado. É o Mi, oh, que bonito, Mi vezes a normal. Olhando pra cá, tu concorda que tem um peso empurrando o cara pra baixo? E se ele não está caindo é porque tem uma força empurrando ele para cima, né? Quem é essa força? É o próprio atrito. Concorda comigo? Para ele não cair, o peso tem que ser igual ao atrito. Só que o que ele disse do Mi? Menor que 1, não é isso? Certo? Quer dizer que com a força normal, ó, essa força F vai ser a força normal, não é, gente? É a força que eu empurro contra a parede. Para ficar mais claro ainda, ó, vamos fazer o diagrama de corpo livre. Fica à vontade, né? Dá um recadinho, não tem problema. Gente, rapidinho, bom dia. Muitos de vocês